Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso tema de hoje, insônia, massagem hipnótica para insônia, massagem na prática aqui, vocês estão me vendo na maca hoje, né? Na última prática que eu fiz, eu estava no tatame, então eu sempre falo para vocês que sim, é possível fazer no tatame, fazer na maca, dá para adaptar. Ao longo do tempo você vai se percebendo, você vai se desenvolvendo e entendendo qual que é o melhor lugar para você trabalhar, o melhor local para você trabalhar, se é no tatame, se é na maca. Eu sempre falo do tatame, por quê? Porque é mais prático, é mais simples, é mais barato, né? É mais acessível para você investir num tatame e ainda você pode desenvolver habilidades quando você trabalha no tatame. E essas habilidades que você desenvolve, você leva para melhorar o seu atendimento na maca. Então, quando você faz o trabalho de massagem no tatame, essas habilidades que eu falo é habilidades com o seu corpo. Se hoje você sente que o seu corpo é meio enrijecido ou que você tem algum tipo de dor no corpo, trabalhar no tatame vai ajudar você a desenvolver o seu corpo, a ter mais flexibilidade, né? A ter mais habilidade, a se tornar mais ágil na hora de fazer a massagem, deixar o seu corpo fluir junto enquanto você atende o seu cliente. Beleza, vamos lá então. Aproveitem para compartilhar enquanto isso. Clica ali no aviãozinho, compartilha com um amigo que trabalha com massagem. Hoje a prática é de massagem hipnótica e eu vou mostrar como é que vocês fazem. Obrigada. Como é que vocês podem fazer aí? Você já pode fazer junto comigo, inclusive se você tiver alguém na sua casa, pega alguém na sua casa aí e já vai fazendo a prática junto comigo. Escreve aí nos comentários. Você conhece alguém que tem insônia? Sim ou não? Escreve aí. Conhece alguém que tem insônia? Ou se você tem insônia também, olha o que é mais legal. Você vai aprender isso para ajudar alguém na sua casa, alguém da sua família, e você pode depois se auto-aplicar. Você vai ver, se você se olhar no espelho, você pode praticar isso em você, para depois você também ajudar algum familiar, algum amigo, tá? E conseguir aplicar isso para ajudar as pessoas. A gente sempre conhece alguém que tem insônia, ou alguém que já teve insônia, alguém que teve uma época insônia, depois melhorou, aí às vezes volta, né? Sempre tem alguém na família, sempre tem algum amigo que fala que tá com dificuldade para dormir, que tá com insônia por algum motivo ou por outro, né? E vocês vão entender quais são esses motivos, o que pode estar acontecendo, até para poder avaliar o seu cliente, para poder avaliar a pessoa que está ali precisando de ajuda e que você vai ajudar essa pessoa. Vamos lá, então. Primeiro ponto que você precisa entender aqui: se a pessoa está com insônia, se ela não está conseguindo dormir bem, tá com dificuldade para dormir, ou dorme e acorda à noite, ou dorme e acorda de madrugada, e aí não consegue dormir mais e fica rolando na cama. Então, seja qualquer que for o tipo de insônia, é muito provável que essa pessoa está preocupada, alguma coisa não está deixando ela dormir. Só que às vezes nem ela sabe o que é, nem a própria pessoa sabe o que é. E isso você vai fazer um trabalho com ela, né? Eu já falei para vocês aqui da importância da ficha de anamnese, de perguntar, de conversar com o seu cliente, porque quando você pergunta, mesmo que o seu cliente não saiba a resposta, aquilo fica ecoando para ele. Então você precisa perguntar se tem alguma coisa que está incomodando, o que ele sente, né? Você vai perguntar o que você sente que pode estar atrapalhando o seu sono, e isso fica para o seu cliente, e ele começa a pensar, começa a refletir. Às vezes ele não sabe, às vezes ele vai até te falar assim: eu não tô preocupado, eu não tô pensando demais, eu não tô estressado e eu não tô conseguindo dormir. Alguma coisa está acontecendo com essa pessoa, né? Alguma coisa está acontecendo ali que não está deixando ela dormir, e provavelmente nem essa pessoa está se dando conta do quão preocupada está ou esteve algumas semanas atrás. Às vezes a preocupação não vai causar insônia imediato, mas a preocupação, o excesso de pensamento, ele vai ser cumulativo e a insônia vai aparecer dali uma semana. Por quê? Porque somatizou com outras coisas. Somatizou às vezes com a alimentação, que não foi legal, tá comendo às vezes muita coisa à noite e aí não deixa a pessoa dormir, ou comeu excesso de gordura, de açúcar, enfim, isso também tá atrapalhando o sono do cliente. Então isso vai somatizando, não é um fator único, mas
O fato é que se a pessoa não está dormindo, é provável que ela está com esse turbilhão de pensamentos. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui eu decidi falar com vocês hoje sobre a massagem hipnótica, que é a massagem realizada na região da cabeça, para que essa pessoa vá se desligando ali daquele excesso de pensamentos e para que a gente possa trabalhar essa energia que está concentrada na região da cabeça e fazer com que essa energia flua. Então, se eu tenho um turbilhão de pensamentos, se eu tenho excesso de preocupação e a pessoa não está conseguindo dormir direito, ela está com o fluxo de energia na região da cabeça está parado, aquilo não está fluindo, porque se tivesse fluindo, ela ia deitar na cama e dormir, ela ia deitar na cama e conseguir descansar. Então, esse turbilhão não está deixando. Por isso, eu vou trabalhar em pontos dessa região que são importantes, né? Em pontos de energia, em linhas de energia, para poder fazer essa energia circular bem. Quem é aluno da Massagem Flow já sabe disso, né? Que eu vou falar aqui, já tem esse conteúdo lá dentro do curso, já foi ensinado para os alunos que existem essas linhas de energia, que existem esses pontos de energia, que são pontos que acumulam, e você fazendo a massagem nessa região, liberando essa região, vai fazer com que isso flua também para o resto do corpo. Como eu falei, às vezes a pessoa está somatizando, não só o fato de pensar, mas também está somatizando na alimentação, né? Tá abusando, às vezes, de atividade física, tá excedendo a atividade física e o corpo tá tão cansado que eles não conseguem dormir. Sabe, igual uma criança que às vezes brinca tanto, e a criança tá tão cansada que não consegue dormir? Eu sei disso, eu não sou mãe, mas eu sei disso porque eu tenho sobrinhos, e eu escutei já várias vezes, né, algumas mães falando disso, que a criança não consegue dormir, o filho não consegue dormir porque ele tá tão cansado que aí tem dificuldade para dormir. Então, isso pode acontecer também com você adulto, seu cliente adulto. Ele exige tanto do corpo ou ele exige tanto da mente com o trabalho, tá tão cansado no trabalho, no dia a dia, tá tão sobrecarregado que ele não consegue deitar e dormir, tá? E tem outro ponto que às vezes as pessoas demoram a se desligar, a se desconectar, dependendo da atividade que elas fazem, né? Dependendo da rotina que elas têm. Se tem um trabalho que vai até tarde, que pega o período da noite, isso também pode ativar e fazer com que a pessoa demore um pouquinho mais de tempo para dormir. E aí, com o tempo, o que acontece? Você vai ajudar o seu cliente ali, você vai ajudar alguém que você conhece e você pode também ensinar essa pessoa a fazer uma dessas aplicações em casa à noite antes de dormir, tá? Para que ela tenha uma ferramenta para desacelerar. Lá dentro do curso da Massagem Flow, eu falo das ferramentas. O que são essas ferramentas? São as ferramentas que você vai usar para ajudar o seu cliente e também se ajudar. Não é só sair fazendo massagem. Além da massagem, que é uma ferramenta, você pode usar outras ferramentas. A ferramenta de você ajudar o seu cliente, de ensinar para ele, de educar. A ferramenta de você colocar intenção. A ferramenta de você se concentrar, se desconectar. Então, as ferramentas fazem parte da sua jornada, né? Da sua conduta como um terapeuta de massagem flow. E aí, vamos começar, então, nessa região da cabeça. Eu vou fazer um pouquinho virado para vocês conseguirem ver, tá? Mas lembra, quando você for praticar, faz nesse sentido para que você consiga deixar o rosto do seu cliente, a cabeça bem relaxada. Aqui eu só vou virar um pouquinho, direcionar para vocês conseguirem ver exatamente onde eu estou massageando, onde eu vou começar a trabalhar com a massagem hipnótica. A gente vai trabalhar algumas áreas na massagem hipnótica. Bem no centro da testa, que é uma região onde tem um ponto aqui de acupuntura, que chama Intang. Esse ponto também coincide com um chakra, que é o nosso terceiro olho, da nossa visão. E às vezes está tão turbulento os pensamentos que a pessoa não está conseguindo nem se conectar com a intuição dela, não está conseguindo olhar mais adiante, né? Outro ponto que também coincide com um outro chakra é aqui no topo da cabeça. Bem no topo da cabeça a gente tem um ponto aqui da acupuntura que chama VG20 e também tem o
o chakra, que é o nosso 7º chakra. E às vezes a pessoa não está conseguindo, né, se conectar com a sua intuição, com o que ela quer fazer, com o que ela deseja fazer. E isso tudo, quando você vai trabalhando, você vai liberando esses pontos para que a pessoa consiga se desligar e dormir, né? Se desligar e conseguir ter uma noite de sono completa. Claro, existe toda uma sequência para você trabalhar, mas hoje eu vou falar de pontos específicos, né? Vou falar de regiões específicas que é bem centralizado, que vai pegar toda essa linha, começando aqui entre as sobrancelhas e indo até o topo da cabeça, tá? Então você vai começar aqui, vai até o topo da cabeça. E a outra região que a gente vai trabalhar é a região das têmporas, que é uma região onde a gente acumula muito cansaço, muito. E quando você começa a massagear, a liberar aquilo de uma forma correta, isso vai se liberando, vai se dissipando esse peso, né? Pensa o seguinte, ó, quando você tá preocupado, quando alguém tá preocupado, quando você assiste lá na novela, nos filmes, né? E acontece alguma coisa assim que deixa a pessoa preocupada, pode perceber, muitas pessoas fazem isso aqui, ó. Tem essa posição aqui de tipo, ai, e agora, né? O que eu vou fazer? Ou assim, na testa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Caramba, aconteceu tal e tal coisa, né? Sempre que acontece uma cena em novela, em filme, ou na realidade mesmo, você aí com a sua família, você aí com os seus amigos, presta atenção se a pessoa não faz assim na testa, e tipo, nossa, e agora? Ou assim, né, apoia, às vezes está numa mesa, e aí apoia e fica ali parado pensando, o que eu vou fazer agora? Essa postura aqui é bem comum até dos empresários, né? Bem comum dos empresários, né? Tá na mesa, apoia o cotovelo na mesa e pensa, o que eu vou fazer agora, né? Então, são pontos chaves aí para você trabalhar, e eles têm essa representação, né, de quando acontecem essas situações que geram pensamento, preocupação, são posições que a gente tem esse hábito de fazer isso. E aí, quando você fizer isso agora, ou quando você vê alguma pessoa fazendo isso, você vai lembrar de mim. E aí você olha a pessoa e fala, ela deve estar com algum excesso de pensamento, ela deve estar com alguma preocupação. Será que essa pessoa está com insônia? Será que ela está dormindo? Já começa a se fazer essa pergunta aí. Eu tenho certeza que você vai lembrar de mim toda vez que alguém fizer isso. Então, a gente vai trabalhar essa área central e também a área da região das têmporas. Primeiro ponto, entre as sobrancelhas. O que a gente vai começar trabalhando aqui? Um movimento circular. Eu vou usar o meu polegar, eu vou colocar polegar sobre polegar, eu vou apoiar bem no centro e eu vou fazer 3 círculos para um lado e 3 círculos para o outro lado. Aqui tem uma coisa muito importante que é o seguinte, a maioria das pessoas, quando estão habituados a trabalhar com a área da estética, e se você trabalha com a estética, você vai entender o que eu estou falando. Se você não trabalha com a estética, desconsidere isso. Mas se você já trabalha com a estética, o que acontece? A área da estética é mais acelerada, né? Modeladora, é mais dinâmica. E aí você já tem essa aceleração no corpo. Só que quando você vai trabalhar na região da cabeça, cuidado para não errar. Porque se você fizer de qualquer jeito, se você fizer acelerado, você vai estar prejudicando o seu cliente em vez de ajudar ele. Então, toda vez que você for trabalhar na região da cabeça, você vai com cuidado, com firmeza, vai ter uma certa pressão, porém, precisa ter uma pressão lenta. Então, eu vou circular 3 vezes para um lado, depois eu circulo 3 vezes para o outro lado. Lentamente, para não acelerar o meu cliente, para não agitar mais do que o meu cliente está agitado. Aí eu vou para a nossa próxima manobra, que é ainda nessa região. Eu vou partir desse ponto central e aí eu vou deslizar o meu polegar até o topo da cabeça. Quando eu chegar lá no topo, aí vem com outro polegar e vai deslizar e vai fazer a mesma coisa. Enquanto o polegar vai caminhando lá para o topo, eu já posiciono o próximo polegar no ponto inicial. E vou repetir isso de 5 a 10 vezes, deslizando do ponto central do yin tang, que é um ponto de acupuntura,
até o ponto VG20, que é lá no topo da cabeça. O que eu quero fazer com essa manobra aqui? Considere que o VG20 ele é o nosso ralo, onde a gente vai jogar o que não está servindo mais, o excesso de coisas. Imagina o ralo aí que tem na sua casa, no seu banheiro, que você vai jogando a água que está em excesso no box do banheiro, certo? E aqui a gente vai jogando o excesso de pensamento para esse ralo que está lá no topo da cabeça. Então, lentamente, bem no centro. Os meus dedos na lateral ficam só de apoio e o que vai movimentar é o meu polegar. Observe o seguinte, sempre centralizado. Se você descuidar e ficar olhando para o passarinho que está cantando, ficar olhando para a formiguinha que está passando na parede, você vai descuidar e vai deslizar para outra região. E isso dá uma sensação horrível para o cliente, porque parece que você está querendo acertar e está errando. Então, esse ponto é focado, você tem que estar focado ali na hora da massagem, olhando para aquilo que você está fazendo. Então, você tem que estar olhando ali para aquela região central e se concentrar. Às vezes, você acha que tá alinhado e não tá para lateral. E isso dá uma sensação muito ruim. Por quê? Porque a ideia é centralizar, né? A ideia é pegar esse centro, o excesso de pensamento, o excesso de energia acumulada desse centro aqui e fazer ele ir lá para o nosso ralo. Então, o que acontece? Se você fica tirando o foco do centro, você vai perder o foco da linha, vai perder o foco daquela região. E aqui a gente quer trabalhar exatamente no centro, tá? Então, como isso ficaria aqui, só para não judiar tanto do Thiago, eu deixaria nessa posição, vai até o topo da cabeça e volta para o centro das sobrancelhas. Vai fazer de 5 a 10 repetições, bem no centro. Vai respirando com calma para não acelerar esse ponto, para não acelerar o ritmo. Não vai fazer de qualquer jeito rápido, senão você vai estar ativando e fazendo o efeito contrário. Você quer que o seu cliente durma, você quer que o seu familiar ou o seu amigo aí que está com você durma. Então, não faz para agitar. Então, a gente vai agora desse centro, depois a gente vai voltar para cá, tá? Antes da gente voltar aqui, você vai ir lá para a região do e agora, o que eu faço, né? A região do e agora, o que eu faço? E aí você vai usar os seus 4 dedos para massagear essa região. Você vai circular 3 vezes e pressiona. Você vai fazer isso 3 vezes, bem na região das têmporas. Você vai circular 3 vezes e vai pressionar. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas coisas que vocês vão conseguir se auto-aplicar para ajudar, para se ajudar. Se você é uma pessoa que tem insônia e você está aqui, você cuida das outras pessoas, você faz massagem nas outras pessoas, mas você, por um acaso, tem insônia, você vai poder fazer isso. E outra coisa é, você atende o seu cliente, você ajuda ele, e aí, no final, você pode orientar ele a fazer em casa antes de dormir. Parar um pouco antes de dormir, sentar lá na cama e fazer esse movimento que vocês vão ver agora. Você vai fazer 3 repetições desse movimento. Então, circula 3 vezes e pressiona uma vez. Aí você vai repetir 3 vezes esse mesmo movimento. Circulo 3 vezes e pressiono. Circulo 3 vezes e pressiono. Circulo 3 vezes e pressiono. A massagem nessa área, ela tem que ser um pouco mais leve do que na região frontal aqui da testa, tá? Precisa ser um pouco mais leve. Por quê? Porque é uma região mais sensível. Muitas pessoas sentem esse peso nessa região, sentem dor nessa região. Então, cuidado quando você for fazer para não colocar muita pressão. Você vai perceber a diferença no toque, que aqui é uma região que é mais dura, certo? Aqui não, aqui é uma região mais molinha. Então, você vai
pressionar com mais cuidado. E aí fazendo movimento lento. Se você perceber que está fazendo acelerado, respira fundo para não fazer errado. Respira fundo, se concentra e concentra em fazer lentamente. Tem gente que é tão acelerado, tem o corpo tão agitado, ou ainda chega para atender agitado, né? Saiu correndo da escola do filho, que foi deixar o filho na escola, chegou na sala de atendimento toda acelerada, ou ainda foi atender o seu cliente domiciliar, pegou trânsito, aí chegou atrasado lá na casa do cliente domiciliar, vai atender, começa a atender acelerado, agitado, e aí vai agitar mais o seu cliente ainda. Por isso que é importante fazer a tríade essencial que eu ensino para os alunos da Massagem Flow, para que você se prepare antes da massagem. Fazer massagem não é só aplicar técnica. Se você está só aplicando técnica, você está sendo um fazedor de técnica, tá? E às vezes você não está vendo resultado com o seu cliente e não sabe por quê. Ou às vezes você está até vendo resultado com o seu cliente, mas no final do dia quem precisa de massagem é você. E você não sabe por quê. Então eu estou te explicando o porquê que isso acontece. Porque você está deixando de fazer um passo que é se preparar para o seu atendimento. Quando você se prepara para o seu atendimento, você também consegue dar mais qualidade para o atendimento. O cliente vai ficar, vai sentir melhor a sua massagem, vai ter mais efeito quando você se prepara e se concentra para não fazer de uma forma acelerada, que às vezes você nem está percebendo, e quando você vê, você já está lá super acelerada, tá? Então, vai nessa intenção de parar, e a hora que for fazer, precisa estar concentrado. E isso é para o corpo inteiro, tá? Eu estou dando o exemplo da cabeça, porque é a região que a gente tem que ter um cuidado redobrado, para não errar na hora que você estiver fazendo, para não acelerar mais o seu cliente. Mas isso é para o corpo inteiro. Então, fez a parte central, fez a região da têmpora, das têmporas ao circular. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar mais uma vez para o nosso ralo. Então, eu vou pegar desse mesmo ponto que eu trabalhei, que é o ponto que eu falei que a maioria das pessoas apoiam, né? Principalmente quem trabalha em empresa, num escritório, numa mesa. Se a pessoa tem a mesa e ela está com algum problema, ela vai apoiar e vai fazer isso aqui, ou ela vai, né, colocar a mão aqui. Então, essa é uma das regiões e essa é outra região. Então, você vai pegar essa região aí, que é uma parte simbólica de quando a pessoa está pensando, está preocupada, e você vai jogar lá para o ralo de novo. Só que agora o movimento é outro, né? A nossa postura flow aí, que eu chamo, é outra. Então, qual que é esse movimento? Qual que é esse passo? Você vai posicionar, vai sair lá da região das têmporas e você vai fazer o up-down. O que é up-down, Nívia? Up é para cima, down é para baixo. Então, eu vou fazer esse movimento para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Eu vou fazer esse mesmo movimento até chegar no topo da cabeça. Cheguei no topo da cabeça, volta para a região das têmporas e faz a mesma coisa. Vai repetir por 3 vezes, até chegar no topo da cabeça. Então, você vai seguir essa linha, saindo do finalzinho da sobrancelha na região das têmporas e vai caminhar até o topo por 3 vezes. Up, down, ou para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Nesse movimento aqui, eu tô mostrando para vocês 3 vezes, tá? Que é o mínimo que você vai fazer. Se você tiver mais tempo, se a pessoa tá num quadro de insônia muito grave, há muito tempo, né, ela não consegue dormir, isso já tá sendo cumulativo, você vai fazer mais e mais repetições. E nesse momento aqui, com, assim, 99,9% de chance da pessoa dormir, dela apagar. Nívia, mas e se ela não dormir, se ela não apagar? Então, é aquele 0, ponto lá, quase nada de porcentagem, mas pode acontecer. Por quê? Porque o cliente não está se permitindo receber a massagem, porque ele não está afim de receber. Não é todo mundo que quer receber massagem. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Né? É todo mundo que gosta de verde? Não, não é. Tem gente que gosta de amarelo. Então, tem gente que não tá afim de receber massagem e aí você vai lá e insiste
e a pessoa deita de má vontade. Tem gente que vai ter esse efeito? Vai, porque tá surtindo efeito naquele momento. Mas a pessoa vai precisar de mais sessões se ela não tá afim. Ela precisa de mais sessões. Por quê? Se ela não tá afim, ela não tá se permitindo ser cuidado, ser tratado. Tem gente que não se permite ser cuidado. Sabe aquela pessoa que só cuida do outro e não se permite parar? Não se permite relaxar? Então, pode ser essa porcentagem aí de pessoas que não está preparado. Mas escreve aí que eu tô falando. Faz, pratica num amigo, num familiar e depois você me conta. 99,9% das pessoas vão apagar com isso que vocês estão aprendendo aqui. Vão dormir. Por isso que chama massagem hipnótica para insônia, porque é uma coisa hipnotizante, tá? E eu tô falando isso por quê? Porque eu já apliquei isso em muitas pessoas, muitas vezes. Em adulto, em criança, em idoso, e funciona para todo mundo. Funciona para todos os perfis. Eu já ensinei isso para os alunos da Massagem Flow. Eles aplicam e eles têm os mesmos resultados. As pessoas apagam. As pessoas capotam assim, dormem, tá? Então, façam aí, depois vocês me contam. Já fiz as 3 repetições aqui, né? Aí, para o último, para finalizar, lembra que a gente jogou lá para o ralo, lá para o topo da cabeça? Vamos mexer nesse topo da cabeça aí. Vamos mexer nesse ralo. Quando você está lá tomando banho e a água em excesso vai para o ralo, lá no seu box, né? Seu chuveiro, a água vai escorrendo, não vai? Aí a mulherada toda aí que tem cabelo comprido, quando lava o cabelo cai um pouco, não cai e fica no ralo. E às vezes, se você não tira esse cabelo, ele vai entupir o ralo, certo? Então a gente jogou para cá, né? A gente trabalhou com essa energia, jogou lá para o topo da cabeça. Só que agora eu preciso tirar esse excesso de coisa que está ali para garantir que vai de fato escoar esse excesso. Então, do mesmo jeito lá, lembrando do banheiro, do box, fazendo essa analogia. Se você que é mulher aí, lava o seu cabelo, o cabelo vai juntando lá no ralo. Chega uma hora que você tem que pegar aquele cabelo do ralo, jogar fora, né? Porque se você não limpar aquele ralo, a água não vai escoar. Por mais que você jogue a água para aquela direção, não vai escoar, porque está entupido. Então, para eu ter certeza se está liberada essa região, para desentupir essa região e fazer com que libere esse excesso de pensamentos, libere essa energia que foi trabalhada, eu vou movimentar ali esse ponto lá no topo da cabeça. Então, usa o polegar sobre polegar, vai fazer movimento circular, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. O mesmo movimento que a gente fez de início, a gente vai fazer aqui para finalizar. Então, posicionou, os dedos vão ficar só de apoio, e o que vai massagear é o meu polegar. Polegar sobre polegar, circulo 3 vezes e pressiono. Algumas pessoas sentem esse ponto mais sensível, mais dolorido, tá? O que você vai fazer se tá dolorido? Você vai diminuir a pressão para não machucar o seu cliente. A ideia não é gerar dor, a ideia não é machucar. Tem pessoas que têm muita sensibilidade. Por quê? Porque pensam demais, porque a cabeça fica tensa, porque o couro cabeludo vai ficando grudado na cabeça cada vez mais. Quanto mais tensa a pessoa é, quanto mais pensamento ela tem, mais o couro cabeludo fica preso. Se você movimentar aí, você vai ver, ó, o couro cabeludo ele se mexe. Só que de algumas pessoas ele se mexe mais e de outras pessoas ele tá bem enrijecido e não se move. Você pode comparar isso com várias pessoas que você for pegar na região do couro cabeludo e movimentar. Você pode fazer o teste. Pode ter certeza, tem pessoas que têm o couro cabeludo bem rígido, bem tenso, tá? Então aqui você vai trabalhando essa região. Por quê? Porque de forma mais leve, porque se o couro cabeludo está muito tenso, é provável que a pessoa tenha mais sensibilidade e você precise fazer uma pressão mais lenta e mais leve, tá? Então lembra, polegar sobre polegar, circula 3 vezes e pressiona. E aí, pra gente finalizar aqui, né? Eu falei para vocês de trabalhar uma área e 2, né? A primeira área é a nossa linha central. Segunda área é a nossa linha aqui da região das têmporas. E vamos finalizar aí com o seu cliente, provavelmente já vai estar dormindo aí num sono profundo, massageando toda a região com movimento de garra de tigre.
Então, você vai fazer esse movimento de agarrar e puxar. Muito cuidado com esse movimento quando você for fazer em mulheres, tá? Cuidado para não enroscar no cabelo, cuidado para não puxar o cabelo da sua cliente. Esse movimento ele é bem mais fácil fazer em homens que têm o cabelo curto ou em mulheres que têm cabelo curto. Se a mulher tem cabelo comprido, você precisa tomar aí o dobro de cuidado para não enroscar. E o que você faz quando é mulher e tem cabelo longo? Você vai encaixar os seus dedos e aí você faz a garra. Encaixa os seus dedos lá no couro do cabeludo e faz a garra. Se você deixa o cabelo de qualquer jeito e já sai fazendo aqui de cima, você vai enroscar e vai puxar o fio do cabelo e vai doer, vai ser desconfortável, o cliente não vai gostar, ele vai ficar incomodado. Então, como que você consegue evitar esse erro? É encaixando, aí vai fazer a sua garra de tigre. Tirou, encaixa, faz a garra de tigre. Muito bem. Muito obrigada. Tudo bem? Tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. Lá dentro do curso da Massagem Flow, os alunos têm uma prática de meia hora localizada nessa região da cabeça. E quando eu passei esse ensinamento para eles, eu falei, pensa no seguinte, imagina a pessoa estressada, a pessoa ansiosa, a pessoa preocupada, grandes empresários têm muitas coisas para resolver, para fazer, ou às vezes nem precisa ser grandes empresários, pequenos empresários, dono de loja aí da sua cidade, ou pessoas que não são empresários, mas que têm esse excesso de preocupação. Essa pessoa que é mais agitadona, que é mais preocupada, ela é aquela pessoa que não tem tempo para fazer as coisas. E ela não tem tempo para parar uma hora para fazer massagem. Então, quando eu estava falando sobre esse assunto com os alunos da Massagem Flow, e eu vou falar aqui para vocês também, é que esse perfil de pessoa, se você oferece uma massagem de 1 hora, talvez ele não faça, porque ele não tem tempo. Só que isso que eu ensinei para vocês aqui é um pequeno passo de muita coisa ainda que vai vir e que você pode aprender um passo a passo para que você ajude o seu cliente em meia hora. Você vai ver que você vai ter resultado com esses poucos passos que eu já mostrei aqui para vocês hoje. Mas tem muito mais, porque obviamente você não vai vender uma massagem, né, com 3 passos, não faz sentido nenhum. Mas você vai poder fazer nos seus familiares, nos seus amigos. E eu tenho certeza que se você fizer, você vai ter esse resultado imediato. E digo mais, se você fizer em você, você vai perceber que vai dormir melhor. Que a sua noite vai ser, a sua noite de sono vai ser bem mais profunda e você vai conseguir dormir mais rapidamente, tá bom? Então façam, postem aí nas redes sociais e depois você me marca para eu saber que você fez, tá bom? Um beijo para vocês.